Agora o Botafogo deixou escapar, né? Pipocou com 13 pontos na liderança do campeonato. Mas o Palmeiras também não teve um campeonato tranquilo, né? Teve muitos altos e baixos, tinha só 0,44% de chance de título e agora tá aí com o título. Quando o Botafogo começou a falhar, e falhou muito, né? Não venceu nenhuma das últimas 10 partidas, o Palmeiras soube ganhar. Como mostra uma matéria hoje do André Martins no UOL, tá aí o print para você ver e pode acessar já a partir de agora no UOL. O que faltou para o Atlético Mineiro e para o Flamengo na hora H, Júlio? O que sobrou para o Palmeiras? Bom dia, Domi, Danilo, Perrone. Se a gente olhar bem para esse momento do campeonato em que o Palmeiras caiu ali, se não me engano, para 6º lugar, o Palmeiras ele já tinha desistido do Campeonato Brasileiro, né? Ele estava colocando o time reserva para jogar antes das partidas da Libertadores, antes dos jogos de semifinal de Libertadores contra o Boca, e mesmo antes, nas quartas de final, o Palmeiras estava colocando o time reserva para jogar no Campeonato Brasileiro inteirinho, coisa que ele não fez no ano passado, por exemplo. No Abel, em nenhum momento no ano passado, nessa mesma fase de Libertadores, em semifinal de Libertadores, quartas de final, em nenhum momento ele colocava o time inteiro reserva, poupa jogadores aqui e ali, mas ele nunca tinha colocado o time inteiro reserva para jogar no Brasileiro. Ele tinha... todo mundo tinha desistido do Campeonato Brasileiro, tanto que todo mundo chega junto ao Fluminense. Essa pergunta que você faz, Domi, se a gente voltar para o momento em que o Botafogo começa a patinar, a perder pontos e a ser alcançado por todo mundo, porque ele se deixa ser alcançado, não porque alguém dispara para alcançá-lo, no momento em que isso acontece, o Atlético Mineiro estava mais atrás ainda do Palmeiras, bem mais atrás, né? O Atlético Mineiro chegou a ocupar a segunda metade da tabela, né? A arrancada do Atlético Mineiro já havia começado, mas não era suficiente para ele ter ultrapassado a turma toda. Só agora que o Atlético ultrapassou todo mundo, menos o Palmeiras, está 3 pontos atrás. E o Flamengo estava ali junto, estava colado, estava no mesmo lugar, mas ele estava trocando de técnico também, né? O Flamengo não estava... Talvez o Flamengo tenha demorado umas, 5 rodadas para ter trocado de Sampaoli para Tite. Também não convenceu o Tite, né? Talvez se o Tite soubesse que o campeonato ia ter acabado como acabou, ele teria assumido o Flamengo antes, em vez de ficar com aquela coisa de não quero melindrar o Corinthians, não quero deixar os corintianos chateadinhos e tal, não sei o quê. Talvez o Tite tivesse pego o Flamengo antes, porque no fim das contas, 2, 3, 4 pontos vão ter sido a diferença do campeonato. Talvez até o Fluminense, que hoje a gente sabe que o Fluminense ganhou a Libertadores, mas poderia ter perdido a final. Talvez até o Fluminense, que ficou ali junto com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Grêmio, durante o campeonato inteiro, talvez o Fluminense não tivesse abdicado tanto do Campeonato Brasileiro. Enfim, talvez um monte de gente tivesse feito diferente. Quem não fez foi o Palmeiras, e é por isso que ele vai ser campeão. E uma das coisas que estava causando um ódio, né, da torcida com a presidente Leila era a falta de reforços. E aí perdeu o Dudu e o Gabriel Menino, precisou recorrer aos garotos da base, e o Breno Lopes, que era tão criticado, ficou titular, né? Pelos reforços que tinha, Perrone, o Flamengo e Galo não poderiam ter feito melhor, como o Júlio falou? Não, sem dúvida, poderiam ter feito melhor, mas acho que são problemas mais estruturais. Acho que o sucesso do Palmeiras nessa edição do campeonato passa por tudo que a gente já viu ali atrás, né? Começa naquela reestruturação do clube com o Paulo Nobre, que permite o time a criar ali uma estrutura muito boa para quem fosse treinar o clube, e aí acerta com o Abel, e aí ele mantém um treinador por muito tempo. Então chega nesse momento do campeonato, é como o Palmeiras foi como aquele cara que tem uma poupança, um dinheiro guardado, tem uma emergência em casa, ele precisa usar aquele dinheiro. Então o Palmeiras foi lá na tua reserva e conseguiu. Não estou falando de contratações, mas de você ter uma reserva técnica, uma reserva de organização. Porque aí, quando o Botafogo começa a cair, quem é que vai chegar? Quem tem mais estrutura, o treinador que está há mais tempo, que conhece mais o elenco, que sabe encontrar soluções nos momentos difíceis. E esse time era o Palmeiras, porque o Flamengo trocou de treinador, o Atlético trocou de treinador, o Filipão estava em ascensão, você tinha o Grêmio já com um treinador estabilizado, mas enfim, Flamengo e Atlético não tinham essa situação. Então o Flamengo tira proveito, o Palmeiras tira proveito de toda essa estrutura que ele teve, para poder pegar o momento ruim do Botafogo
e deslanchar. Não foi uma temporada brilhante, foi uma temporada com problemas, com erros em contratações, o próprio Abel teve problemas, o Danilo escreveu até em alguns jogos desses erros do Abel. Sou seu leitor, hein, Danilão? Então, não foi uma temporada fácil. E aproveitando a presença do Júlio, que além de futebol conhece muito de Fórmula 1, eu acho assim, o Palmeiras me lembrou o Emerson Fittipaldi pilotando, que ficava lá na boa, tocando a corrida dele sem se meter em briga, sem se meter em confusão, deixava os caras se matando ali na frente e daqui a pouco ele ganhava a prova, mais ou menos isso. Faz sentido. O Marcos dos Santos está falando aqui, Bahia tomar 8 do Galo não é difícil, o América fez 3. O problema é o Palmeiras perder, né? Essa é a questão. E a Célia Cortes está falando aqui, bom dia, você secou e secou, mas meu Palmeiras está com a mão na taça, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, Célia, que está sempre aqui com a gente. Eu sequei mesmo, Danilo, mas não funcionou, meu secador, Só falar uma coisinha antes do Danilo, rapidinho. Se lá em Salvador, por algum acerto... Essas coisas aconteciam no futebol brasileiro, tá? Aconteciam. Não adianta fingir que não sei o que. Aconteciam. Hoje eu acho mais difícil, bem mais difícil. Acho quase impossível. Mas se em algum momento lá em Salvador tiver 4-0 pro Galo, essa notícia vai chegar no Mineirão e o Cruzeiro vai fazer assim, Vai, Palmeiras. Pode fazer aí. 1, 2, quanto vocês precisarem. Ué? Mas justo você, Júlio, que a gente discutiu aqui que não existe mais isso, pô. Não, tô falando, não existe mais isso. Tô falando, mas nessa hipótese absurda, de Bahia, de repente, resolver entregar o seu rebaixamento e deixar o Galo fazer 6, 7, 8 gols, isso vai bater lá em Minas e o Cruzeiro não vai permitir, entende? Essas coisas, esse título não tem como não ser do Palmeiras. Não tem como. Agora, Danilo, a Leila mandou um recado para a torcida de novo, perguntando se eles estão mais calmos. E aí, vocês estão mais calmos? Eu não faria no lugar dela essa brincadeira, mas também não acho que seja um negócio assim absurdamente grave. É uma brincadeirinha dela, ela enfrentou protestos aí recentes e, enfim, o time está sendo campeão brasileiro. E é mais ou menos, eu concordo bastante com o que o Perrone falou em relação à reserva, achei uma boa comparação, inclusive, porque é aquilo, né? O Palmeiras é o time o quê? O Palmeiras é o time que, desde 2013, está passando por uma reformulação nas categorias de base. Hoje tem Hendrick, Estevão Messinho, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho e tudo mais, esses jogadores que a gente vê e fala, pô, o Palmeiras está revelando bem, né? Mas não é que começou ontem essa reformulação. Essa reformulação começou em 2013. Faz 10 anos para o Palmeiras conseguir colher frutos. Essa mesma reformulação em 2013, ela melhorou o clube na parte administrativa, na parte financeira. O Palmeiras, a gente vai lembrar, em 2014 quase caiu. E por que quase caiu? Quase caiu porque o Paulo Nobre entendeu que em 2014 eu não posso gastar mais do que eu tenho aqui para poder, a partir de 2015, beber água limpa, como ele falava. E aí o Palmeiras, desde então, bebe essa água limpa. Então não é que foi por acaso, não dá para falar, o Palmeiras é campeão porque o Botafogo entregou. Se o Botafogo tivesse dado o título, poderia ser para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, para o Palmeiras, para tantos outros times. É claro que o Botafogo teve uma pipocada histórica e é claro que vamos lembrar dessa pipocada por muito tempo, mas não dá para limitar o título do Palmeiras à pipocada do Botafogo. Se fosse só isso, tinha vários outros candidatos. O Palmeiras é campeão porque consegue manter essa estrutura. E a Leila tem mérito nisso. Embora a gente, às vezes, no Brasil, especialmente, a gente não gosta muito de reconhecer, mas manter o que está dando certo é um mérito, é uma coisa boa. Basta a gente olhar para o Botafogo. O Botafogo com caçapa, assim que o Luiz Castro saiu, venceu 5 jogos. Poderia ter continuado na mesma estrutura, do mesmo jeito. Em time que está ganhando não se mexe. Quantas vezes a gente ouviu isso? E o Botafogo preferiu mexer, trouxe o Bruno Lage, e a história a gente já sabe. O Palmeiras, com a Leila, mesmo mudando de presidente e tudo mais, o Palmeiras mantém a mesma filosofia na parte administrativa, na questão da diretoria de futebol. Teve a troca do Alexandre Matos lá atrás, na derrota para o Flamengo, aquela derrota que a gente lembra, que saiu junto com o Mano Menezes e tudo mais. Mas desde então é a mesma filosofia, é o mesmo estilo de comando de cima para baixo. Trocou de treinador, é verdade, teve erros, como na chegada do Luxemburgo, por exemplo, eu considero um erro. Mas de lá para cá, mantém essa filosofia, resiste a protestos. O Abel Ferreira teve fases ruins, teve ano que não ganhou nada, teve ano que teve o nome pichado ali no muro, e o Palmeiras manteve a filosofia. Então não é campeão à toa,
não é que o Botafogo entregou e sobrou para o Palmeiras. O Palmeiras sempre se colocou nesse lugar, porque já aprendeu, já mostrou para todo mundo como competir. E enquanto o Flamengo não souber aproveitar isso, mesmo com os bilhões a mais de receita, o Palmeiras continua sempre aí aproveitando e sendo campeão, porque o normal nessa situação seria o Flamengo ser campeão, né? Com essa grana toda, com essa estrutura toda, mas não é, porque não tem esse mesmo projeto esportivo que o Palmeiras tem hoje. Não, e o Flamengo sendo campeão esse ano, com tudo que rolou de briga e tudo, seria um péssimo exemplo, né? Eu sei que o Palmeiras... Quero botar uma pimenta, quero botar uma pimenta. Vamos lá, Júlio, bora. Não, calma lá também, porque eu acho que assim, o Danilo pintou um cenário aqui que também calma lá, né? Assim, eu acho que a estabilidade do Abel de três... Primeiro, a contratação do Abel foi pura sorte. Pura sorte. Ninguém nem sabia quem era o Abel. Ninguém nem sabia quem era o Abel. Nunca tinham ouvido falar do Abel. A primeira vez que todo mundo ouve falar do Abel é quando o Paok lá consegue empatar um jogo contra o Benfica, se classificar na Champions League. O Palmeiras, o cara ganhou do Jorge Jesus aí, hein? E tal. Esse é o folclore, Júlio, não foi assim. Danilo, ninguém sabia quem era o Abel. Vai me falar que estavam monitorando, fazia 3 anos o Abel, desde as carreiras de base, desde os anos em que ele tomava chá em Famalicão. Por favor, né? O Abel, Perrone, você pode desempatar. Primeira vez que ouvem falar do Abel é lá na Champions. Obrigado, Domi, Obrigado, Domi, por me reconhecer como mais equilibrado aqui. Eu acho assim, eu não tenho, o Danilo provavelmente tem informação de como é que foi a escolha do Abel, mas eu não acho, eu não consigo dizer que foi sorte, assim, não acredito que tenha sido sorte. Eu acho que deve ter tido, sim, um trabalho ali de pesquisa, de estudo do cara. É assim que os clubes bem organizados fazem. Eu sinceramente, eu não tenho informação se o Palmeiras chegou a esse nível, se tinha todo esse conhecimento. Mas é assim que os clubes organizados fazem. Então, eu não acho impossível você pegar um treinador que ninguém conhece e você conhecer. Você falar, tô monitorando o cara. Já sei, o cara é bom, o cara pode até chegar e não dar certo. Mas, e conhecendo todo o perfil da diretoria do Palmeiras, eu acredito mais num estudo do que em sorte. Mas, gente, o Júlio pode não acreditar em mim, mas ele pode acreditar no PVC, se ele quiser. O PVC já contou mais de uma vez essa mesma história que eu também conheço. O Palmeiras já tinha analisado o Abel Ferreira quando, inclusive, um empresário chegou e sugeriu ao Anderson Barros o nome do Abel Ferreira. Assim que o nome do Abel Ferreira foi sugerido ao Anderson Barros, ele falou, calma aí, abriu uma gaveta, tirou um dossiê e falou, esse cara aqui, já tinha todo o estudo dele. Já era um cara estudado pelo departamento de análise do Palmeiras, não é pelo Anderson, pela Leila, pelo Paulo Nobre, pelo Maurício Gagliotti. É pelo cara que faz o scouting, pelo cara que faz análise de desempenho. O Abel Ferreira já estava sendo analisado. Daí a dizer que, a análise está certa e deu certo, lógico que tem o componente de ter ganhado jogos, ter dado sorte ali ou aqui, foi campeão da Libertadores logo no começo, isso dá uma base, uma estrutura, mas não é que foi, vamos contratar o técnico que empatou com o Jorge Jesus, não tem isso, isso é o folclore que o flamenguista gosta de contar para falar que Danilo, o Flamengo está no centro do mundo. Se você não quiser acreditar em mim, tá tudo bem, mas pode acreditar no PVC se você quiser. Não é acreditar em você e no PVC, é você e no PVC acreditarem no que o Palmeiras conta para vocês, entendeu? Pro Palmeiras interessa que para a história fique, nós estamos analisando tudo. Quem estava monitorando o Abel era o mesmo que estava monitorando o Luxemburgo 3 meses antes, 6 meses antes, entendeu? Não, isso no Luxemburgo quem mandou contratar foi o Gagliotti, é só acompanhar, Júlio, já escrevemos sempre disso. Quem mandou contratar foi o Gagliotti, não foi análise de desempenho. Me parece muito claro que foi uma oportunidade que apareceu ali no Palmeiras, o Palmeiras acreditou nela e deu certo. O Flamengo também estava monitorando, não sei o que, o Domenech e deu errado, entendeu? O mérito do Palmeiras... Monitorar não significa que vai dar certo, são coisas diferentes, planejamento nem sempre do Palmeiras é ter mantido o Abel, apesar de momentos claudicantes, o começo foi esquisito, etc. O Palmeiras acreditou que o Abel era um cara que estava fazendo um trabalho interessante e continuou. Mas você falou de um jeito, na tua fala anterior, é esse raciocínio que eu queria completar, que parece que o Palmeiras é o clube mais coerente do mundo na contratação de técnicos, que o Palmeiras faz tudo certo. Concordo totalmente em relação à limpeza financeira iniciada pelo Paulo Nobre. É verdade que depois
o clube foi basicamente comprado por uma banqueira, comprado. A Crefisa foi lá, começou a botar dinheiro pra caramba no Palmeiras e a dona virou presidente do clube. Né? O Palmeiras é quase uma SAF disfarçada, assim, é o clube da Leila hoje. Mas o Palmeiras tem estabilidade financeira. Agora, o Palmeiras reconstruiu sua base, fez a sua base gerar jogadores, coisa que nunca tinha feito na história, entendeu que isso era importante e é importante. O Palmeiras era pirateado na base pelo vizinho, e hoje é o contrário, é o Palmeiras que vai roubar, entre aspas, jogadores de outros clubes em volta que não tratam bem da sua base. Então, tudo isso é verdade. Agora, o Palmeiras tem uma filosofia. Quantos técnicos jovens internacionais o Palmeiras tinha tido antes do Abel, entendeu? Aí eu acho que é um pouco de exagero. Deu sorte com o Abel, surfou na sorte, aproveitou a competência dele e muito bem, ótimo. Vamos ver qual vai ser o próximo, e o próximo, e o próximo. Eu não acho que dá para falar que o Palmeiras tem essa estabilidade absurda, esportiva, de coerência de decisões. Eu acho que aí já é um pouco pintar de cor de rosa. Não tem essa estabilidade que você está falando, mas é que perto dos outros times ainda é a melhor estabilidade, né? Aí fica muito fácil essa comparação. Não, manteve o técnico, gente. Manteve o técnico por 3 anos. Não tem. Então, gente, rapidinho, para resumir. Ótimo. Temos muitos assuntos aqui. O Logu na lista Vice, acho que é isso, mandou aqui, ó, todos sabem do Abel desde a Bíblia. É isso. E o Diego Soares, contador, mandou um superchat pra gente. Muito obrigada, Diego. Júlio, mesmo que o Galo faça 8 lá, o Cruzeiro nem precisa deixar o Palmeiras fazer gol. É só ficar no empate. O meu Verdão vai levantar mais uma taça. Parabéns, Diego, pelo título aí. Agora a gente tá falando do Abel. Será que ele fica ou não? Tem jornalista cravando que ele vai pro Al-Sadd, hein? Na entrevista depois da vitória pro Fluminense, ele respondeu em diferentes momentos, abre aspas, não fala de especulações, tem o contrato, estou de saco cheio, mas não sou ingrato. Aí o Flávio Latifi conta hoje no UOL que a diretoria palmeirense se animou com as cobranças que ele fez ao gramado do Allianz. E aí, depois dessa entrevista, Perrone, você achou que ele está mais para ficar ou para ir embora? Eu fiquei na dúvida, eu achei divertidíssimo aí o momento que ele fala assim, só uma coisa, não sou ingrato e vai embora. Tipo, puxou o pino da granada e saiu e você pode interpretar isso aí de diferentes jeitos, né? Pode dizer assim, eu não sou ingrato, eu vou ficar. Eu não sou ingrato, eu vou sair, mas vou exigir que paguem a multa para o Palmeiras não ficar no prejuízo. Então, assim, não dá para saber, assim, não dá para pensar com a cabeça dele. Eu, na posição dele, para ir para outro mercado, mesmo ganhando muita grana, eu avaliaria a minha possibilidade num período assim de 1 ano de eu conseguir ir para um mercado melhor, eu conseguir ir para um clube de médio para grande na Europa, e é isso que eu pesaria. Claro que aqui o cara vai ter sempre muita pressão, ele está sempre aumentando o sarrafo, né? Ele mesmo aumenta o sarrafo, vai ser muito difícil ficar, mas assim, ele pode falar que é desgastante, que ele está de saco cheio, pode falar tudo isso, mas a gente já viu que ele adora isso, ele adora a pressão e superar a pressão, é a impressão que eu tenho. Agora, sobre o futuro, realmente, eu não tenho informação, né? Eu não sei se vocês têm alguma coisa que possa indicar, mas eu não tenho. Temos uma chuva de superchats e eu quero uma chuva de likes também, ao mesmo tempo, assim, muitas chuvas. Talvez não tantas, porque senão cai a internet aqui de novo. Ó, o Rafael Martins mandou aqui, só contrataram o Abel pelo sucesso do Jorge Jesus. O Jefferson Reis diz o seguinte, inacreditável como a Flapré se fecha na próxima, acho que deve ser própria soberba, para diminuir o mérito dos adversários e reafirmar o terraplanismo. Eu amo essa expressão, terraplanismo. E o Paulo Fernandes Júnior, muito obrigada a todos vocês, ele mandou o seguinte, caros, me refresquem a memória se puderem. Diga lá, Danilo. O Abel não foi a 3ª ou 4ª opção depois de insucessos de negociações com outros técnicos? Abraço a todos. Abraços. Não, o Palmeiras nessa época ele tinha analisado vários nomes, não... Depois, a grande mudança de direção que o Júlio fala, e eu concordo, foi do Luxemburgo para o Abel. Porque quando o Palmeiras contratou o Luxemburgo, o Palmeiras estava para contratar o Sampaoli. E aí, por uma opção do Maurício Gagliotti, na época, ele foi e contratou o Vanderlei Luxemburgo. Depois da saída do Luxemburgo, os nomes foram para o departamento de desempenho. E o Abel era indicado por conta do trabalho dele com as categorias de base. Na época, o Palmeiras não tinha dinheiro para fazer contratações,
vamos lembrar que o Luxemburgo mandou subir o Danilo, tinha subido o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino, e tinha sido campeão paulista com esses garotos. E aí o Abel Ferreira foi escolhido por conta do trabalho dele das categorias de base. Essa, pelo menos, é a minha informação, a informação do PVC. Claro que eu respeito se o Júlio tiver outra informação ou se ele achar que isso não procede. Desculpa, eu fui fechar a porta que o vento estava batendo. Voltei. Júlio, o que você acha? Procede ou não? Não, como disse o Danilo... Gente, não vou entrar nesse debate. O Danilo e o PVC têm uma informação que foi passada para eles, por gente do Palmeiras. E a gente tem a observação de tudo que está acontecendo no futebol. A gente não tem nenhum problema que o departamento de scout do Palmeiras tenha olhado para o Abel e já tivesse visto que o Abel, olha, tem um técnico interessante lá na Europa, possivelmente tinham outros nomes, né? Possivelmente não era Miguel só esse Ángel nome. Ramírez era um deles. Por exemplo, o Ramírez, que já estava sendo bem falado, já era relativamente conhecido aqui no continente pelo Del Valle. Sim, havia outras opções para o Palmeiras e o departamento de scout tinha lá o nome. Quando chegou o empresário, bateu na porta e ofereceu o cara que ganhou do Jorge Jesus, o Palmeiras falou, opa, aquele cara ali que tá sendo monitorado, interessante, vamos apostar. E deu certo, mas não é, eu só estou querendo dizer que, gente, tá tudo certo apostar, dá certo, manteve a aposta, em algum momento o Abel também não começou tão bem, manteve a aposta, e hoje o Palmeiras colhe os 3 maiores anos da sua história, e olha que a história do Palmeiras é bastante vencedora, mas esses 3 anos Júlio, superam qualquer outro período. Tá tudo certo, apostou e deu certo, o Flamengo fez 200 apostas e deu errado. Só não acho que essa sequência assim, tão pensada que nem a narrativa agora tá começando a contar, entendeu? Qual